Olá! Hoje a gente vai mergulhar num caso bem complexo que mistura a gestão pública, muito dinheiro e uma crise política daquelas. O que acontece é que relatórios técnicos do Tribunal de Contas de Minas Gerais acenderam um alerta vermelho sobre um contrato de transporte escolar em Governador Valadares. E essas suspeitas, elas são o pano de fundo de um processo de impeachment. Para a gente conseguir entender todos os detalhes, eu separei a nossa análise em 5 partes. Vamos começar pelo centro de tudo, que é o contrato que está sob investigação. Ok, vamos lá. O ponto de partida de toda essa história são os relatórios do TCE de Minas Gerais. Foram eles que levantaram a bandeira, sabe? Sinalizando que tinha algo estranho na forma como o transporte escolar da cidade estava sendo gerenciado. E olha, as conclusões dos técnicos não são pouca coisa não. Eles apontam uma série de possíveis irregularidades bem graves. A gente está falando desde contratação sem concorrência até superfaturamento e o uso de manobras para tentar legalizar pagamentos. Cada ponto desses já seria um problemão. Mas todos juntos? Pois é, o cenário que se desenha é bastante preocupante. E é aqui que a gente vê a conexão direta com a política. Isso não é só um relatório técnico engavetado. Essas descobertas estão, na verdade, alimentando um processo que pode levar à cassação do mandato do prefeito da cidade. Mas para a gente ter a dimensão da gravidade dessas acusações, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ver como é que tudo isso aconteceu, passo a passo. A linha do tempo aqui é bem reveladora. Pensa só, em julho, o contrato antigo acaba. Em agosto, uma nova empresa, a Alphavia, assume o serviço, só que sem nenhum contrato assinado. Nada oficial. Ela simplesmente começa a operar. A base legal para tudo isso só foi aparecer em setembro, com uma lei e, o mais crítico, um decreto para pagar por um serviço que já tinha sido feito num completo vácuo jurídico. E como quase sempre acontece, seguir o dinheiro ajuda muito a gente a entender a mecânica da operação. Vamos dar uma olhada nos valores e nos instrumentos que foram usados. Esse aqui é o primeiro número de impacto. R$ 2.700.000. Esse foi o valor pago para cobrir aquele mês de agosto, lembra? Quando a empresa operou sem nenhum amparo contratual. A grande questão é, como é que esse pagamento foi justificado legalmente? Então, a prefeitura criou um mecanismo próprio, o tal do Procedimento Especial de Reconhecimento de Dívida, o PRORD. Na prática, foi um decreto feito sob medida para autorizar o pagamento de uma dívida que a própria gestão criou ao permitir o serviço sem contrato. E aqui o negócio fica mais interessante porque é onde os auditores apontam a grande divergência. A lei para esse tipo de procedimento serve para pagar contas de anos anteriores, exercícios que já fecharam, sabe? E não para despesas do ano corrente. Isso é crucial, porque mostra o que parece ser uma tentativa de criar uma base legal para algo que, na origem, não tinha. Para o TCE foi uma aplicação totalmente inadequada. A conclusão do Tribunal de Contas é, assim, demolidora. Para os técnicos, o decreto não foi um simples erro, foi uma ferramenta usada de propósito para dar uma fachada de legalidade a gastos que desde o início eram irregulares. E se aqueles 2,7 milhões já parecia um valor alto, o montante total da operação é ainda mais impressionante. A gente está falando de mais de 25 milhões de reais que foram repassados através dessa nova estrutura. Isso dá uma ideia da escala do que está em jogo aqui. Vamos agora aprofundar um pouco mais nas principais conclusões técnicas do relatório do Tribunal de Contas. São esses os pilares que sustentam toda a investigação. A análise do TCE foi bem metódica. Primeiro ponto, transporte escolar é um serviço previsível. Todo ano se sabe as rotas, os alunos, então deveria ter licitação, não uma contratação direta. A falha foi tão séria que o TCE classificou como culpa grave. Segundo, a pesquisa de preços não foi suficiente para provar que os valores pagos eram justos. E terceiro, faltou planejamento básico, o que para eles demonstra uma grave falta de cautela dos gestores. E não para por aí. Os auditores também encontraram indícios de superfaturamento e talvez a parte mais grave, uma manobra no contrato. Ao chamar o acordo de contrato de serviço em vez de contrato de rateio, que é o que a lei exige para consórcios, a prefeitura conseguiu repassar milhões sem os controles necessários. Uma mudança de nome com um impacto financeiro gigante, que o tribunal chegou a classificar como substancial e fraudulenta. Juntando todos esses pontos técnicos, começa a surgir uma acusação ainda maior, a de que toda essa estrutura foi montada com um objetivo bem específico. A investigação do TCE começou a partir de uma denúncia formalizada pelo deputado federal Leonardo Monteiro. Foi ele que juntou os fatos e pediu essa apuração, e a denúncia dele descreve um mecanismo muito particular.
Basicamente, a denúncia descreve um passo a passo que teria sido criado para driblar a lei de licitações. Funciona assim: a prefeitura entra no consórcio, que por lei pode contratar sem licitar. Aí transfere o dinheiro para o consórcio, que por sua vez repassa para a empresa privada. Uma espécie de triangulação. O ponto central da acusação é o papel do consórcio. De acordo com a denúncia, o Siminas não executou o serviço de fato, não tinha frota, não contratou ninguém, não gerenciou as rotas. A fiscalização, inclusive, continuou com a própria prefeitura. Ou seja, o consórcio teria atuado apenas como uma ponte financeira, cobrando uma taxa de 2,5% só para fazer esse meio de campo. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se era a prefeitura que continuava com a responsabilidade de fiscalizar e gerir o serviço, qual era a real necessidade de um intermediário que, segundo a denúncia, só repassava o dinheiro? Essa citação da denúncia resume bem a acusação. A alegação é que a soma de todas essas ações, a troca de empresa, o pagamento estranho, o uso do consórcio, não foi uma série de coincidências, mas sim uma arquitetura pensada para evitar a concorrência pública. E assim, as peças se encaixam. As conclusões técnicas e objetivas do Tribunal de Contas se juntam à interpretação política dos fatos. E é essa combinação que forma a base sólida sobre a qual o processo de impeachment contra o prefeito está sendo construído lá na Câmara Municipal. No fim das contas, esse caso de Governador Valadares deixa uma reflexão importante que vai muito além da cidade. Quando se criam mecanismos para supostamente dar mais agilidade, mas que no fundo acabam driblando regras de controle, o que se perde no caminho? O que acontece com a transparência, com a competição justa e, principalmente, com a proteção do dinheiro que é público? Fica aí a pergunta.